Olá, meus amigos e amigas, estamos hoje em mais um MCast e hoje nessa conversa tão gostosa com dois queridos amigos, Foreman e o Renato. Vamos conversar um pouquinho sobre superação e sobre vitórias, né? São dois vitoriosos. Vou começar pelo Renato, velho, né? Que é mais velho, é amigo há mais tempo. Renato, legal te ter aqui, né? Renato é um amigo. Renato tem uma história bonita, né, de vitórias. Renato, hoje, ele pratica vôlei sentado, que é o vôlei paralímpico, e é considerado o melhor jogador de vôlei na posição dele no mundo, né? Isso aí. E estava aqui contando que já tem viagem marcada aí para disputa internacional. Renato, conta um pouquinho para a gente, primeiro do futebol, né? Por que você adotou esse esporte? Por que você abraçou esse esporte? Legal, doutor Marco, é uma satisfação imensa estar aqui contigo aqui no MCast, junto com o Fuma, que é um amigo aí que a gente já acabou se conhecendo em 2016, né, através de uma visita lá no hospital, e aí virou meu parceiro, meu irmão, e a gente, na medida do possível, tá sempre junto aí, inclusive até desenvolvendo alguns negócios. E o futebol, falando sobre a pergunta, o futebol eu adotei por conta, assim, é esporte de praia, que eu amo praia, eu adoro na praia e praticar o esporte assim ao ar livre, eu adoro. Eu falo que eu não gosto de fazer musculação, eu faço por obrigação realmente de estar na academia ali puxando ferro, uma coisa que eu não gosto, mas tem muitas coisas na vida que nós precisamos fazer para que você tenha resultado, né? Eu também não gosto de acordar cedo, mas uma pessoa de alta performance e quer resultado nos negócios e na vida ou no esporte, tem que acordar cedo, tem que ter disciplina, que a disciplina é a ponte das nossas realizações. E o futebol eu escolhi porque também é um meio de superar os meus amigos, começou a virar moda, os amigos que jogavam futebol começaram a jogar futebol. Eu falei, eu preciso jogar isso também, né? E um cara sem perna jogar futebol é meio que engraçado. Então por isso quando eu tô jogando ali com a prótese, meio que todo mundo para assistir e vira uma propaganda assim também de forma orgânica e de forma natural para a própria nossa clínica, por tudo ali, né? Que vê uma reabilitação meio que perfeita, uma marcha boa e consigo fazer os fundamentos também com a prótese. Renato jogava futebol, né? Sofreu um acidente de moto, né? Perdeu uma perna e aí não mudou a vida dele, mudou o esporte. Ele que praticava futebol, passou a praticar primeiro alguns esportes, né? Você teve uma passagem para outros esportes antes de adotar o futebol, né? Sim. Aliás, vôlei sentado. Isso, na verdade eu digo que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão e de reabilitação. Eu sou prova viva disso, que eu fui reabilitado através do esporte. Então eu amo isso, eu propago o esporte e eu vejo uma ferramenta de ascensão realmente. Então o meu sonho, desde garoto, a maioria das crianças que nasce aqui no nosso país, é se tornar um jogador de futebol. Esse era o meu sonho na época. E tentei várias vezes, e a gente sabe que a nossa vida é cheia de frustrações também, principalmente em algumas carreiras que tem muitas pessoas querendo o mesmo ativo, o mesmo sonho. Então isso com certeza traz frustrações. E aí foi quando eu comecei a trabalhar logo cedo, né? Por conta de algumas frustrações no futebol, um primo meu arrumou um emprego, eu falei pro meu pai, eu quero trabalhar. E aí... Você jogava no São Caetano, São Bernardo? Eu joguei no São Caetano, na época eu estava no projeto do São Caetano. Aí eu passei um período trabalhando, dos meus 14 anos de idade até mais ou menos 17 anos. Foi quando eu saí novamente e fui tentar a minha carreira novamente dentro do futebol. Eu fiz a minha categoria de base com um professor que jogou inclusive com Pelé, foi os meus professores aí na categoria de base. Quem foi? Que foi o Durval, ponto esquerda do Santos. Grande Durval. Inclusive ele faleceu, se não me engano, foi no final do ano passado ou esse ano. Mas ele foi um dos meus primeiros treinadores assim na minha categoria de base, no Botafogo da Vila Santa Catarina, onde eu treinei. E aí... Depois, aos 17, eu saí do mercado, foi quando um professor que conhecia, o Antônio Carlos, o Papel, ele assumiu a categoria de base de São Caetano. E aí ele montou um projeto em Diadema, onde nós treinávamos em 2 períodos e nós estávamos fazendo os amistosos, tudo. E aí ele novamente acendeu aquela chama. Eu falei, poxa, tá aí novamente a chance de eu me tornar um atleta e tentar essa ascensão dentro do esporte. Numa dessas idas e vindas, assim, viver como atleta no nosso país é bem difícil. Verdade. Eu acabei comprando uma moto, era uma coisa nova no país, hoje, né, muita gente empreende em cima de uma moto,
e eu comecei a empreender em cima de uma moto. Foi que ano? Isso foi no ano de 2001. Comprei uma moto, eu tinha uma reserva. Falei, o que eu posso fazer para não largar minha vida como atleta, mas para que eu possa ter um rendimento, possa trabalhar nessa janela. E eu costumo dizer que eu sou empreendedor, vendedor desde os 7 anos de idade, né? Quando eu vendia sorvete e os biscoitos mineiros da minha avó. Com muita vergonha, mas aquilo ali me ajudou muito depois no decorrer da minha vida. Isso eu gosto de contar também. E aí eu acabei comprando essa moto para poder, nessa janela, empreender e ganhar um dinheiro. E nessas indas e vindas eu acabei sofrendo um acidente. E aí eu dei a volta por cima através do movimento paralímpico, através do esporte. Por isso que eu digo que o esporte é uma grande ferramenta de reabilitação. Foma, ele também era goleiro, chapecoense, né? Acidente conhecido. Também sofreu amputação numa perna. Também teve uma mudança de vida, né? Aí caminhou para o outro lado. Não foi o lado do esporte, mas o lado da cultura e do empreendedorismo também, com uma empresa de cursos, palestras, né? E está morando em São Paulo agora. Estou morando em São Paulo agora. Sofrendo com o fuso paulista. Exatamente. É um prazer estar aí com você, né, doutor? A gente se conheceu em 2016. Nós 3 nos conhecemos em 2016. Uma situação diferente, né? Eu num leito de hospital. E o Dr. Marcos e o Renato vieram até Chapecó, né? A gente acabou conversando, acabou se conhecendo, né? Então agora uma situação totalmente diferente, feliz com a nova vida, a nova fase, né? Fui goleiro do meu último clube, foi a Chapecoense, né? Todo o acidente que aconteceu, acho que todo mundo já tem esse conhecimento e a vida deu uma reviravolta. Agora eu sou palestrante, né? Tenho um projeto na música também. E foi um ciclo muito vitorioso, né? Tanto dentro da minha carreira como pessoal também, né? Me cresci muito como profissional, mas acima de tudo muito como pessoa, né? Acho que isso que é o mais importante. E hoje eu sou um cara que fui pro lado da palestra, né? Eu estou extremamente feliz, né? Com esses meus novos projetos, né? Também sou empreendedor, né? E tem esse projeto da música, então a gente tem que mudar algumas coisas, né? É lógico que aconteceu com a gente, eu não tive 2 opções, tive que mudar, né? A mudança foi gigantesca, mas hoje sim eu falo com tranquilidade, né? Com felicidade, né? Porque foi difícil, mas tudo valeu a pena, né? Então hoje a gente sabe que a gente pode a gente ficou também para ajudar o próximo de alguma forma, né? Sendo espelho, né? As pessoas nos acompanham bastante no dia a dia, até hoje como palestrante, como cantor, como músico, então eu fico muito feliz em poder ajudar e ser espelho para as pessoas depois de tudo que aconteceu, depois de toda a dificuldade que a gente passou. Essa dificuldade não significa rompimento, né? Ela aparece, a gente tem que superar, porque faz parte da vida, né? A vida é feita de dificuldades, né? E muito crescimento se dá diante de dificuldades, né? A gente sempre diz isso, né? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a superação. E muitos mudaram de vida mesmo, né? Nós todos conhecemos diversas pessoas que diante de um acidente trágico, né? Que leva, por exemplo, à amputação, acaba abrindo outras janelas de vida, né? Eu sempre comento, por exemplo, o Paulo, vocês dois conhecem, né? Paulo de Almeida, ele trabalhava no almoxarifado numa empresa, nunca tinha saído de São Paulo, né? E hoje ele conhece 50 e tantos países, quase 60 países, correndo ultramaratona. Hoje ele não corre mais, né? Dá uma ultra, 90 quilômetros, né? Mas foi a mudança da vida dele. E como vocês, como o Renato hoje tem a clínica. Conta um pouquinho da clínica também, porque ajuda as outras pessoas também na recuperação, né? Sim, hoje nós temos a clínica H3 Clinic, que é uma clínica de reabilitação de amputados. Então lá nós somos especialistas em reabilitação de amputados. Nós estamos com uma equipe muito boa e excelente. E é um dos propósitos assim que a gente tem, né? De reabilitar realmente a pessoa ali com total eficiência. Eu digo que na H3 nós prestamos uma consultoria total em reabilitação. Vai desde do amparo ali com o paciente, de uma avaliação totalmente completa, falando de toda a parte de reabilitação, uma consultoria jurídica, inclusive, também. Tem a fisioterapeuta, que tem uma baita experiência também com amputados, e a troca de experiência, assim, né, realmente. E tem que é o head, que nós falamos que é o cabeça da operação, que é o Rick, o nosso alemão. É um cara que faz assim com muito amor e muito propósito com o que
com paixão realmente ali com o que ele faz e reabilita as pessoas, né? Porque é um serviço artesanal e precisa de muito conhecimento técnico, então a pessoa que vai na H3 hoje, ela sai assim, de forma completa e totalmente reabilitada e com outras histórias inspiradoras também, ali com troca de experiência entre o Fuma, entre outros pacientes também. O Rick é o alemão, né? Eu tenho discutido muito aqui uma situação que nós vemos no Brasil. O Brasil não tem um curso como tem, por exemplo, na Europa. Na Europa, a pessoa que vai trabalhar com prótese, com órtese, né, vai desenvolver o produto prótese e órtese, ele passa por um curso de 4 anos. Isso. Né? Nos Estados Unidos, tem curso nível de mestrado. Né? Além do bacharelado, tem o mestrado. Porque não é só o trabalho mecânico da prótese e da órtese. Né? Você tem que conhecer a integração do mecânico com o corpo. Né? Tem que saber, por exemplo, a anatomia. Né? E a ausência da regulação da profissão. Tem um projeto-lei que está no Senado hoje, já foi aprovado na Câmara, faz anos que está parado no Senado, ele é de 2015, Sim. regulamentando a profissão. Né? E eu sempre digo isso para alertar, primeiro sensibilizar a sociedade e alertar os nossos parlamentares da importância de aprovar esse projeto para criar um mercado. Né? Claro. E o Rick ele, como alemão, ele fez o curso fora, né? Sim, então ele é um belíssimo profissional, eu conheci um belíssimo profissional, mas que traz experiência, a formação dele não é no Brasil. A formação dele é fora do Brasil. Na Alemanha. Ele é super simpático, né? Boa gente. Eu acho que hoje ele é o único, né, aqui no Brasil, né? Mesmo que sendo não... de fora, né? Que ele é protesista. Né? A formação dele é tem a formação que o senhor tecnologias ortopédicas. Talvez tenham outros, né? Mas eu digo o seguinte, outros que nós aqui no Brasil, que tem no Brasil, normalmente fizeram. Pois é, eles fizeram fora também, Nada aqui, né? Foram fazer lá fora porque aqui não tem. Exatamente. E é uma profissão. Sim. Você gera, por exemplo, faculdade, né? Você gera no momento de desemprego, né? Você tem o professor. Sim. Né? Você tem a faculdade em si, a parte administrativa dela, e você tem os profissionais, né? Que é importantíssimo. Graças a Deus, você foi operado, nós dois fomos operados pelo Marcos Guedes, né? Você também, a segunda operação aqui no Brasil foi com o Marcos Guedes. Na verdade, Marco Guedes. Foi só ele só foi lá em Chapecó, foi com ele, né? Ele estava junto dos médicos. Claro, foi na Colômbia, né? Foi pelo trauma ali, foi rápido, ele não tinha nenhum médico brasileiro, né? A segunda ele acompanhou em Chapecó, né? E a minha reabilitação foi com o Rick, então também volta tudo que o senhor falou, né? Um cara que tem todo esse conhecimento, né? É muito importante a gente caminhar com pessoas que têm esse conhecimento, né? Um cara estudado, um cara que entende da formação do que está fazendo. Então, isso é muito importante. E quando você, infelizmente, talvez a grande maioria não tenha essa oportunidade ou até essas condições de ter, né, um profissional de qualidade. Né? A gente sempre fala, eu e o Renato, sobre isso, né? Poxa, é um cara assim que dispensa comentários. A gente vê várias situações que ele faz também até que passa um pouco do controle, né, em relação à reabilitação, mas é um cara assim que me deu todo o suporte, né, desde lá de trás. Então, com certeza, assim, hoje eu tenho 20% dos movimentos do meu tornozelo esquerdo. Então, assim, fala minhas palestras que a minha perna boa é a prótese. A galera acha que eu tô brincando, mas não é. Somos verdade. Somos é verdade, porque a prótese... Hoje eu tô bem reabilitado, então eu consigo, aos poucos, correr, né, ter mais atividade com impacto, coisa que talvez com outra pessoa, ou até com... Talvez eu não teria essa oportunidade e essa situação. Então, assim, a gente fica feliz em ter um cara assim, né, porque é um cara que... Realmente é um profissional assim de extrema qualidade, confiança e, acima de tudo, um ser humano, né? Que um coração gigantesco. É verdade. E eu tenho o mesmo problema. Quando eu sofri um acidente, né? Aí eu peguei uma bactéria. Essa bactéria que fez eu perder a perna. E aí eu tinha uma fratura interna no joelho esquerdo, que não podia ser operada com medo de passar a bactéria da perna direita para a perna esquerda. Uhum. Então, toda a minha recuperação, a dificuldade não era na perna com prótese. Era na perna que eu tive que fazer essa reconstrução do joelho. E meu tornozelo também ficou prejudicado, porque eu fiquei muito tempo parado na cama e tal, ele acabou perdendo elasticidade. Né? Eu digo a mesma coisa. Quando eu falo, dói a perna, eu falo, não, dói a outra. Mas é engraçado, porque a galera que nos encontra na rua, eles ficam focados muito na prótese, na rotação, né? É verdade.
não dói, não, como é que tá? Isso. Aí quando a gente fala da outra, não, é que a outra tá assim, a galera fica, não, mas como assim? Então a galera... Mas é um assunto muito relevante, doutor, isso que você falou, e nós temos que realmente cobrar, né, do nosso legislativo para que isso aprove e se torne realmente uma profissão, que tenha regulamentação, para que mais pessoas, né, para que tenham realmente profissionais assim capacitados no nosso país, para que tenha realmente uma reabilitação plena, para que as pessoas voltem a produzir. Isso é um grande desejo, o Rick, toda vez, você sabe disso, né? No nosso bate-papo, no happy hour, em qualquer coisa, ele sempre toca nesse assunto e é uma das nossas lutas também, inclusive nossa, minha, sua, sim, né? E acredito de todo brasileiro aí. Eu essa semana que passou, eu tive uma viagem e fui encontrar... Eu gosto sempre de visitar as pessoas, né? Porque você passou, eu passei por isso, né? Quando nós sofremos um acidente, talvez a parte maior da preocupação não seja com... Vocês eram esportistas, eu não era, né? Então, a perna para mim não teve impacto na minha vida nesse sentido de mudar a minha profissão, por exemplo, né? Igual a vocês. Mas sempre a grande dúvida, o grande questionamento é o que fazer no dia seguinte, né? Então, você passou por isso, né? Você viu pessoas com prótese, como é que funcionava, tal. Isso deve ter te tranquilizado. Renato também. Mas muita gente não tem, né? Essa oportunidade de conversar com alguém que está usando prótese, né? E aí fica uma dúvida gigantesca. E às vezes surge aquelas pessoas para ajudar e às vezes surgem as pessoas para se aproveitar do momento, né? Eu estive recentemente eu gosto de visitar, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu estive recentemente com o pai de uma advogada no interior do estado, e essa advogada estava dizendo, Marcos, nós não sabemos o que fazer, porque, primeiro, não tem ninguém de confiança nosso que seja especializada nisso, né? Segundo, porque aparece gente vendendo a prótese por 8 até 80, né? E a gente não sabe que tipo de prótese, nós acabamos não tendo referência de alguém que chega pra gente e fala assim, olha, para você a melhor prótese é essa, você vai usar assim, assado, tal. É muito difícil, né? Você recuperar a vida sua sem ter essa orientação por parte do profissional e sem ter referência mesmo, né? Eu recebo muitas mensagens todo dia nas minhas redes sociais, né? Em relação a isso, pessoas que perdem um membro, estão, como diz o gaúcho, desnorteadas, né? Desinformadas, e é uma coisa normal, porque eu também não tinha essa informação. Na minha cabeça, quando eu tive a minha amputação, eu achei que eu ia botar uma prótese e sair caminhando, tá tudo certo, vamos tocar a vida. Tava totalmente enganado, né? Então, assim, as pessoas que sempre me procuram nas minhas redes sociais, eu procuro sempre, né, passar, né, bons profissionais, né? Sempre o pessoal da H3 Clinic, que foi o pessoal que fez todo que ainda eu faço meus acompanhamentos, né? As trocas de step, de pneus, eu faço tudo lá. Então são pessoas de qualidade, são pessoas honestas, né? Que isso é muito importante, porque infelizmente o mercado, como o senhor citou, um mercado que tem pessoas sujas, né? Pessoas que só querem se aproveitar. Então a gente procura passar a nossa experiência, as situações que a gente viveu, porque na época, quando a gente se conheceu em 2016, vocês foram lá me tranquilizar. Vocês foram lá falar como era a vida de um amputado, como era a vida de um deficiente físico, de um PCD. Uma coisa que eu não tinha noção. Então, como o Renato falou desse nosso papel, que é um papel super importante da informação, da troca de experiência, isso realmente faz toda a diferença, né? E por que eu falo isso? Porque também hoje eu tô do lado de cá. Né? Hoje eu tô do lado de passar informação, de falar, poxa, o Renato passou por isso, eu passei por isso, o Rick passou por isso, o Rick faz isso, a H3 Clinic faz isso, sabe? Então, e muitas pessoas entram lá, o trauma já é gigantesco. Aí entram, enfim, esposas, filhos, pais, preocupados, né, com o psicológico já bem abalado. E a maioria deles, a gente fez uma avaliação em outro lugar, e a pessoa cobrou tanto, a gente viu que talvez a pessoa queria se aproveitar. Então é uma situação, é um assunto delicado, é uma situação delicada, porque ali a pessoa já perdeu o seu membro. Então, assim, eu fico muito assim, tranquilo e feliz e sempre agradecido a Deus por ter me dado essa oportunidade também de passar as informações para as pessoas e trazer pessoas corretas, justas, para essas pessoas que precisam ter uma vida ativa, precisam voltar a ter uma vida normal. E a vida normal não é só colocar uma prótese e caminhar. Não, a vida normal é você poder caminhar, você poder trabalhar, você poder dirigir, você poder fazer atividade física, você tocar a tua vida. Então é isso que é o mais importante. Eu, quando sofro acidente,
eu tive que sair do hospital, falei, né, com medo de pegar a bactéria na perna esquerda, então eu fiquei uma semana fora do hospital, depois da amputação, né, para acabar mesmo com a bactéria, ter certeza que não tinha mais bactéria no meu corpo para poder operar. E nessa semana, por que eu faço as visitas, né? Porque eu também recebi a minha visita, né? Eu estava nessa semana, um amigo, já falei isso em algumas vezes, um amigo do Paraná, eu era presidente da OAB de São Paulo, um amigo que era presidente da OAB do Paraná me ligou e falou assim, Marcos, eu vou fazer uma visita e vou levar um amigo. E aí ele levou, o amigo dele era nada menos que Lars Grael. O Lars Grael, o pessoal mais jovem talvez não conheça com mais profundidade a história, o Lars era um medalhista olímpico, era um grande vencedor, velejador, ele e o irmão dele, os dois grandes velejadores da história do mundo, não é do Brasil, do mundo, né? Sim. O Toby e o Lars, né? E o Lars estava no veleiro dele, passou uma lancha, um cara bêbado, responsável, atropelou a lancha, ele caiu e já caiu no mar sem a perna, teve que nadar para salvar a vida dele sem a perna no momento, olha o mar. E ele foi me visitar para contar um pouquinho da história dele e falar, Marcos, né, eu continuei e ele se tornou campeão mundial, eu dou muita palestra e já dei palestra com ele. E ele fala, eu me tornei campeão mundial depois da amputação. E não é que ele se tornou campeão mundial numa classe para... Não, na classe profissional. Na classe profissional mesmo, né? Então, e aí me ajudou muito, né? Naquele momento foi importante ter essa vivência. Renato, também eu sei que você também ajuda, como fez com o próprio Fuma, quando nós fomos lá. Sim. Né? E nos enriquece também. A gente fica mais rico, né? Enriquece a gente saber que pode, de alguma forma, contribuir com a retomada da vida no próximo, né? Com certeza. Assim, eu digo que a minha amputação foi em 2002, né? Esse ano fazem 2 décadas que eu acabei amputando a perna, era um garoto. E eu digo que a informação, ela transforma a vida das pessoas. Então, por isso que é importante a gente sempre propagar o bem e a informação correta. E naquela época, a internet era muito escassa no nosso país ainda, né? No começo dos anos 2000, internet era poucas pessoas que utilizavam a internet assim de forma mais rápida, mas não tinha, na verdade não tinha internet naquela época, no começo dos anos 2000 tinha internet, existia, mas só que era uma pequena parcela da população que utilizava, se não me engano era mais as grandes empresas. E eu digo que foi um cara que transformou a minha vida assim dentro do próprio hospital, né? Porque eu fiquei 25 dias internado, um garoto de 19 anos, o sonho era ser jogador de futebol. E eu me lembro que quando eu acordei da cirurgia, quando eu entrei no hospital, eu entrei acordado. Eu só falava isso pro meu pai. Eu falava, pai, não deixa amputar a minha perna. Porque eu não conhecia ninguém que era amputado. A única pessoa que eu me lembrava, morava lá na região onde eu nasci, era um senhor que depois que ele amputou a perna, ele se aposentou e ficava o dia todo no bar. Eu falei, pai, só não deixa amputar minha perna porque depois a gente vai. Então, meu pensamento era esse. Eu falei, vou colocar uma gaiola, que é o fixador externo. E o meu pensamento sempre foi isso. Meu pai sempre me ensinou a ter uma mente muito forte, assim, emocionalmente, né? Pensar sempre pra frente, filho. Não importa qual seja a situação, mas tem que ter a expectativa do sucesso, porque cada problema existe uma solução. Vamos tentar respirar e achar a solução. Então, eu sempre fiz desse jeito, assim, graças a Deus. Só que se eu tivesse perdido a perna no dia do acidente, eu acredito que ia me abalar muito emocionalmente. Sabe, porque eu entrei ali vivo, né, e eu sabia que era muito grave, e os médicos reconstruíram, então eu fui preparado assim também emocionalmente, espiritualmente, fui preparado. E aí dentro desses 25 dias apareceu um fisioterapeuta que eu falo que ele é um anjo. Eu queria até encontrar novamente esse cara, eu falo em todas as... Nunca mais eu encontrei ele, que é o Rodrigo, eu só não me lembro o sobrenome dele. Mas eu sei que na época ele fez pós-graduação em atividade física adaptada na Unifesp, onde ele me atendeu dentro do Hospital São Paulo. E ele era fisioterapeuta do Finasa, aqui em Osasco. E tem mais de 18, acho que 17 anos, se não me engano. A última vez que eu falei com ele foi em 2004. Então fazem 17 anos aí mais ou menos que eu não vejo ele. Eu não sei por onde ele anda, mas eu queria novamente revê-lo, trocar umas ideias e abraçar novamente, porque ele que mudou a história da minha vida, eu digo, né? Que ele falou, Renato, se você perder a perna, você tem um perfil de atleta. E ele trouxe uma fita cassete e algumas revistas, porque ele já tinha experiência com amputado. Ele já fazia
que é uma das minhas formações também. Eu sou pós-graduado em atividade física adaptada, além de Comex. Ele já tinha vivência com amputado, com deficientes. Então ele me levou recortes e me levou uma fita cassete de 1996 da Paralimpíada de Atlanta. E aí eu me lembro que no outro dia, meu pai levou um videocassete, a gente ficava assistindo, eu assistia trocentas vezes aquele vídeo. E dali o meu mindset, a minha mentalidade mudou automaticamente, sabe? Eu falei, pô, se eu perder a perna, não vai ser tão ruim. E eu falava pro meu pai, tudo que tiver sobre reabilitação o senhor compra na banca de jornal, que antes tinha banca de jornal. Né? Hoje acabaram com as bancas de jornais. Não acha mais. E aí meu pai levava todos os artigos e tal, e aí eu estudava muito sobre isso, sobre reabilitação, sobre essas coisas, e aí eu que pedi para os médicos amputarem a minha perna, para que eu pudesse sair do hospital, dar o meu leito para uma outra pessoa, né, por essa questão também de empatia, e eu vi ali que se eu amputasse a minha perna acima da minha fratura, a minha reabilitação ia ser muito mais plena e muito mais rápida. Porque eu estava num hospital muito bom, né, que é do SUS, um hospital excelente, e ali tinham muitas pessoas fazendo residência. Então, no meu caso, era todo dia um médico que fazia debridação e estudava o meu caso. E aí foi quando eu cheguei pro Dr. André, eu falei, Dr. André, amputa minha perna acima da minha fratura, já para eu dar lugar do meu leito para outra pessoa. Em 48 horas eu tô em casa. Aí ele, Renato, você tem razão. Mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, eu tô convicto. Eu orei essa noite, eu tô convicto nisso. Eu vou colocar a minha prótese, eu vou dar a volta por cima, eu vou me tornar um atleta paralímpico. E aí ele falou, então precisa de uma testemunha. Aí eu liguei pro meu pai, e meu pai veio na hora. Mas a desinformação, as pessoas, né, a minha família meio que abalou. Mas eu tava tão convicto que a gente conseguiu fazer isso. Quando eu entrei no hospital, eu fiquei quase 2 meses internado. Quando eu entrei no hospital, o médico que me recebeu, que era o decano do Oswaldo Cruz, chamava, eu lembrar o nome dele, pessoa realmente especial. Ele me disse, Marcos, se você tivesse, quando eu entrei, eu tinha dor na perna, eu tinha dor no peito, por causa do cinto de segurança, o impacto foi muito forte, eu não conseguia respirar. Então acho que a aflição do peito era tão grande que eu não sentia dor na perna, eu não tinha ideia da dimensão. Para mim eu não tinha nada na perna, quando eu cheguei no hospital. Aliás, quando eu tentei sair do carro andando, não deixaram. Não entendia por que não tinham deixado. Me colocaram na maca, me levaram para o hospital. Então, eu não sabia o que tinha acontecido com minhas pernas. Sabe? E aí ele disse, Marcos, Dr. Santin, já falecido, disse, Marcos, se você estivesse nos Estados Unidos, nós estaríamos levando você para amputar sua perna imediatamente. Nos Estados Unidos se preserva a qualidade de vida, né? Não é estético importante. O importante é a qualidade de vida. Você está no Brasil a gente tem a cultura de tentar preservar o membro e tal, então a gente fica tranquilo que a gente vai fazer todo esforço para fazer sua perna ser mantida e tal. Eu não entendi nada, porque eu não tinha dor na perna. Minha dor era no peito. E eu lembrei dessa história quando eu fui para uma das tantas cirurgias, foram 14 cirurgias, quando eu lembrei da história e disse para os médicos, falei, olha, me fala real, né? A previsão nossa é ficar 2 anos fazendo cirurgias, né? E daqui 2 anos a gente não sabe se vai manter a perna ou não. O pé você perdeu o movimento já, diziam, né? O pé você perdeu o movimento. E aí eu lembrei da história, né? Do Dr. Santin. Sim. Ele disse, isso é amputar. Se amputar em uma semana, em 1 mês você está andando e 2 meses você está dirigindo. Eu sempre brinco que demorou mais do que 2 meses. Eles erraram, porque no Brasil tudo é muito burocrático, né? Então, para tirar a carta, demorou mais do que 2 meses. Que foi Sim, é verdade. Mas demorou mais, na verdade, para voltar a andar por causa da perna esquerda. Né? Por causa do joelho esquerdo, que aí eu não podia pisar direito, né? Tinha que pisar leve, até pisar normal com o joelho esquerdo, demorou muitos meses. Né? Mas depois, aí eu acordei de madrugada com fome, mas eu já estava com o espírito preparado. Legal. Por causa dos 2 meses, eu estava com o espírito preparado. Né? Eu acordei com fome, pedi um prato tem um prato tradicional em São Paulo, que é um filé a Oswaldo Aranha, né? Enorme prato. Traz o filé a Oswaldo Aranha que eu quero comer. E devorei o prato naquele dia, né? Mas essa é uma questão importante. Você não teve essa oportunidade, você não pôde se preparar, né? Então é mais traumático. Essa passagem de um momento para outro é bem mais traumático, né? Mas são 3 histórias em anos diferentes, mas para você ver como é importante a informação, né?
Você ter informações corretas, pessoas que já passaram, que têm o conhecimento. Né? O Renato foi em 2002, o senhor foi em 2015, eu fui em 2016. São 3 anos diferentes, mas aqui a gente está falando sobre a importância da informação, querendo ou não. Né? Da tomada de decisão também, por escutar pessoas que já passaram por isso ou que têm o conhecimento. Né? Então isso é muito importante. Né? Eu lembro que essa situação de você sentar com o paciente, conversar, eu lembro que me colocaram sentar com um senhor lá de Chapecó, ele tinha 64 anos, e ele tinha diabetes, ele tinha feito 12 cirurgias no tornozelo. E a gente tem uma amizade muito forte com todos os médicos de Chapecó, né? Então a gente vai até mais a fundo do profissional, né? E eu lembro que o Dr. Franco, que foi que é um doutor lá, especialista, ortopedista, ele falou, Foma, cara, fala com esse senhor aqui, porque eu fiz 12 cirurgias no tornozelo dele, no pé dele, e não tem mais o que fazer. E ele não quer amputar. E eu falei, cara, como eu vou chegar para uma pessoa de mais idade e falar com ela que ele precisa, que a vida dele vai mudar com uma amputação? Eu lembro que foi numa sexta-feira, eu sentei, conversei com ele, e ele me olhava assim, meio torto, assim, aquele jeitão meio do gaúcho, né, meio do sul. E aí Aí o doutor ia resolver na terça-feira, ele ia ter consulta com o doutor na sexta-feira. A gente conversou, ficou por isso, ele meio que foi de poucas palavras. Aí na terça-feira ele fez a consulta, o doutor me ligou, Foma, não sei o que tu falou pra ele, mas ele deu certo. Ele reabilitou, ele amputou, ele reabilitou. E aí depois de alguns meses eu encontrei ele de novo, fui visitar ele. O nome dele era Seu Bira, ou melhor, chamava ele de Seu Bira. Falei, ô, seu Bira, como é que tá o senhor? Tudo bem? Foma, tô super bem. Agora, se me der alguma coisa no meu outro tornozelo, eu vou mandar cortar fora, aquele jeito, sabe? Então, é informação, né? É informação e... Claro que é muito difícil, né? A gente não pode, né, achar que você querer tirar um membro do teu corpo não é fácil. Verdade. Então, a gente tem que mostrar, nós, os amputados, né? Nós que perdemos o nosso membro, mostrar que realmente existe uma vida, né, após uma amputação, né? Então... é a informação, né? Essa é muito importante. Naquele período de recuperação, eu tive ótimos médicos e a pessoa que estava fazendo a minha física, ela entrou no quarto, primeira vez que ela me viu, né? Uhum. Ela falou, eu estava em casa, eu era presidente da OAB naquele momento, né? E ela entrou e falou assim, graças a Deus que você está aqui, graças a Deus. Eu digo, acabando de sofrer Não, porque eu sou estudante de Direito e eu vi no jornal que você tinha sofrido acidente, eu fiquei rezando para poder ser a sua física. E ela foi muito simpática, menos, né? Pode... E aí e as enfermeiras todas, os enfermeiros foram sensacionais, todos foram ótimos médicos, né? E eu dizia para os enfermeiros, eu vou voltar aqui andando, né? Vou voltar aqui andando. E a hora que eu coloquei a prótese, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o hospital e mostrar para eles que estava andando. Tá? Eu mantenho amizade com eles até hoje. Aliás, muito por causa do futebol. Que um médico era palmeirense, 2 São Paulinos, né? Uhum. E um dos São Paulinos era primo de um jogador famoso do São Paulo. Então a gente sempre está trocando mensagem quando sai jogo. Né? Sai o jogo de futebol, a gente troca. Aliás, o momento, se eu falar assim, olha, o momento que você sentiu, a hora que você coloca a prótese, né? Teve um momento que você sentiu que deu tudo certo. Eu fiquei pensando, falei, tem um momento, né? Um dia que eu coloquei a prótese, foi lá na clínica do Marcos Guedes, né? E aí eu coloquei a prótese, não dava para andar, porque eu estava com... Eu tenho que aprender a andar com a prótese. Segundo, que eu estava com o joelho esquerdo operado, né? E aí coloquei a prótese, aí batendo palma lá, né? Olha, tal, cheguei e falei, não, espera. Aí eu falei, traz aquilo que está lá no canto. Era uma bola desse tamanho. Aí, peraí, deu chute com a prótese, pronto. Agora sim, agora tá aprovada a prótese. Tá certo. Mas a vida é isso. E para o futuro, Renato? Qual que são os projetos para o futuro? Tem a Paralimpíada agora em 2024 né? Na França, né? Em Paris. Sim, sim. Como é que está o preparativo para a Paralimpíada? Então, tô bem otimista, assim. Eu pretendo encerrar minha carreira na seleção brasileira em 2024 em Paris, né? Para que o meu segundo filho, o menor, o Léo, que vai fazer 2 anos, lá ele vai estar com praticamente 5 anos, acho que vai estar com 4 para 5 anos.
E aí ele vai ter uma lembrança assim do pai ainda jogando em alto nível. Então pretendo ali na seleção brasileira encerrar minha carreira. Já são 2 décadas jogando e trabalhando, né? Eu sempre digo que viver como atleta no nosso país melhorou muito. Eu vivi o movimento paralímpico quando era um bebezinho, um gatinhando. E eu vi todo esse crescimento exponencial aí que teve o movimento. E muito bacana, a administração assim que traz muito respeito, uma administração, né? Misael é meu amigo, nosso amigo. Misael. É um cara referência, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e eu tenho essa sorte de ser meu amigo, né? Uma das pessoas mais inteligentes que passou pela minha vida, assim, ainda eu posso chamá-lo de amigo. Então, eu vi todo esse crescimento e é muito difícil. Então, sempre conciliei a minha carreira dentro do mercado de trabalho. Há 6 anos, o meu último emprego como CLT foi em um banco. Eu pedi as contas e comecei a empreender dentro do mercado financeiro, onde eu presto consultoria em soluções financeiras hoje, né? Tanto no câmbio, como consultoria em crédito e investimento também. Que, aliás, no Brasil é difícil, hein? Com essa estabilidade, a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Verdade. Moeda, inflação alta, juro alto. Essa macroeconomia que a gente está vivendo hoje, né? Toda essa instabilidade. Nós estávamos conversando isso, vindo para cá hoje, com toda essa instabilidade, inflação nas alturas, guerra na Ucrânia, a pandemia. Eleição no Brasil. Corrida eleitoral. Então, tudo fica muito difícil, né? O dinheiro, o capital fica muito caro para que você possa colocar suas ideias em práticas, empregar mais pessoas. Então, mas para o futuro eu penso muito nisso, assim, de crescer, continuar nessa curva de crescimento nos nossos negócios, né? Nos meus negócios, juntamente com os meus sócios, para que aumente a empregabilidade e a gente torcer assim sempre para que o nosso país melhore em todos os aspectos, né? E a gente torce aí para que a taxa de juros volte a recuar, a inflação diminua, porque senão a gente se torna novamente um país rentista, né? Todo mundo que tem grana vai deixar o dinheiro guardado porque está gerando ali renda sem fazer nada. E aí com isso gera muito desemprego, gera muita desigualdade e isso é ruim. Então para o futuro aí eu tenho projetos ambiciosos aí para tirar do papel e aumentar a empregabilidade e trabalhar com muito propósito e amor. Que é isso aí. O Renato, o vôlei sentado, né? O Brasil é um time muito forte. Mas eu fui na Paralimpíada lá do Rio. Sim. Pegaram o iraniano. Que tem quantos metros tem o cara? Aquele cara 2,47. Sem brincadeira, 2,47. Eu lembro que estava aquela cerimônia do início da Paralimpíada. Sim. E no Brasil tinha aqueles bonecos, né, que são gigantescos. Aí passa o cara, eu falei, olha, que boneco é esse? O cara é gigantesco. Foi, tem uma... Sacanagem, 2 metros e... 2,47. 2,47. Tem uma história bem interessante dentro do esporte, por isso eu falo, o esporte ele integra demais e muda a vida das pessoas e reabilita. Na nossa modalidade, quem manda na nossa modalidade há muitos anos, já vão fazer aí 3 décadas, é o Irã. É sempre revezamento entre Irã e Bósnia a nível mundial, né? A disputa era sempre pela medalha de bronze. A medalha de ouro sempre mais pro Irã, depois a Bósnia ali que começou a ganhar, conseguiu ganhar até 2 Paralimpíadas. Mas quem dominou todo o circuito aí, o Irã, é 7 vezes campeão paralímpico. Então os caras dominam demais o esporte. Mas por quê? Porque lá tem muito deficiente por conta da cultura. Então lá são mais de 500 times e é um esporte que traz muito resultado para o Irã, então eles investem bastante. Então legal. E o Brasil é a única nação, além da Bósnia, que já ganhou um jogo do Irã a nível mundial. Então a gente pode falar, a gente tirou o Irã de uma final no Mundial, onde eu fui eleito o melhor líbero do mundo lá em 2014 em Alblag, na Polônia. A gente ganhou do Irã. E o Irã não tinha esse gigante, só que sempre é um time muito bom. Pra você. Ele sem o gigante ainda na época. Sem o gigante, o Irã não perdia. Ele tem 2,20 m só, né? Ele era baixinho ainda, 2,20 m. Sem o gigante, o Irã só tinha perdido pra Bósnia a nível mundial, nunca tinha perdido pra nenhuma outra nação e perdeu pro Brasil. E aí os caras ficaram assim, perdemos pro Brasil, o que tá acontecendo? E aí quando eles voltaram pro Irã,
que é o treinador deles, que já é técnico do Irã, da seleção do Irã há 20 anos, ele vendo um programa sensacionalista assim na TV, né? Os programas que existem aqui no nosso país também. Sim. E aí tava passando a vida desse cara, que é o Mohamed Hazard, acho que se não me engano o nome dele. Tava passando a vida dele, ele vivia num vilarejo. E aí o técnico do Irã viu o cara. Foi lá buscar? Falou, não, esse cara eu vou trazer que ele vai jogar no meu time. Aí entrou em contato com a televisão lá que fez a matéria e trouxe o cara. Hoje o cara vive dentro de uma sociedade, saiu de um vilarejo, ninguém conhecia ele. Hoje ele é referência, ele é ídolo lá no Irã, né? Ele é o melhor jogador hoje do mundo, cara. Ninguém consegue parar ele, ainda não acharam. É o maior jogador do mundo. É o maior e hoje e é o melhor. É o melhor, porque ele derruba todas as bolas, né? Eu digo que o vôlei é bem difícil de se jogar, porque a gente, além de jogar contra o adversário, a gente joga contra a gravidade também. O vôlei sentado é o mesmo número de jogadores? De atletas, é. O mesmo são número. 6? Sim. E as posições são parecidas? São as mesmas, exatamente as mesmas. A única coisa que muda é que joga sentado. E não pode, no movimento de ponto de ataque, de finalização da bola, você não pode tirar o glúteo do chão, né? A bunda. Então, todos os fundamentos que tem ponto, que é saque, ataque e bloqueio. Se você tirar a bunda, você pode até tirar. Mas se o juiz vê, quando você tocar na bola, aí é ponto do adversário. Isso no ataque. De você, tipo, no ataque, no bloqueio e no saque. São todas ações que geram pontos. Na defesa não tem como. Defesa não gera ponto, né? A defesa você luta contra a gravidade, colocar a bola pra cima. Então você pode tirar a bunda do chão, levantar para que a bola não caia. É um barato. Eu acho maravilhoso. Júnior, né? Que era para estar aqui hoje, está com Covid, né? Sim, que trabalha, também é sócio da clínica. Nosso sócio da clínica. Foi capitão do time de basquete de rodas. Que é uma loucura. Cada vez que eu vejo aquele jogo, os caras jogam a cadeira, cai, vira a cadeira, levanta. Eu falei, gente, como é que pode? Né? Verdade. É muito legal. E Foma, e o futuro? Quais são os projetos? Você é novo, você tem... Sou novo. Na verdade, é me aprofundar ainda mais nas palestras, né? Hoje é meu carro-chefe, né? Hoje é o que me sustenta, que me traz o pão de cada dia em casa e as palestras, né? Tem o projeto da música, né? Tem músicas lançadas nas plataformas digitais, né? Meu canal do YouTube, e tem outras músicas para serem lançadas. Composição também. sua? Não, composição minha ainda não. A cobrança ela é gigantesca, né? Eu acho que vai chegar um momento, sim, de eu sentar com outros compositores e ver como é isso, né? Eu nunca tive essa oportunidade também, e eu tenho essa curiosidade de você sentar e ver como é feita uma música, né? E eu acho que vai chegar esse momento, né? E eu acho que mais tudo no seu tempo, né? Mas a gente tem... Hoje eu tenho 6 músicas lançadas nas plataformas digitais. São 2 músicas regravadas e 4 inéditas, né? São de outros compositores, mas ela é inédita, né? Lançadas por mim, né? Tem uma que tem a participação do César Menotti, outra que tem do Guilherme Santiago. Então, eu sou um cara apaixonado pela música, né, doutor? E a música sempre... a música, ela transforma vidas, e a música me transformou, né? E ela vem me transformando a cada dia. Eu tenho certeza que ela vai caminhar comigo até a eternidade. Então, quero focar, assim, no futuro, ainda mais nas palestras, em paralelo a isso a música, para poder levar também uma mensagem positiva, não só nas minhas palestras, mas sim através do meu canto também, né? Então, esse é o mais importante, né? Poder ajudar o próximo de alguma forma. Instrumento? Toco o violão, dou uma arranhada no violão, né? Eu já vi. Mas nas minhas palestras eu sempre faço as músicas acústicas. Então eu pego o meu violão, tem músicas nas minhas palestras, então dou uma arranhadinha no violão aí, mas vou sempre me aprimorando, sempre estudando, pegando o violão. Quando eu tô, às vezes, um pouquinho com a cabeça um pouco sobrecarregada, digamos assim, um pouco triste, eu vou lá no meu quarto, pego o meu violão, toco umas músicas lá, a energia já vai lá em cima, então... É isso, né? Fazer músicas e caminhar. São os dois instrumentos que nós temos de inclusão social, esporte e cultura, né? São fundamentais, né? Sim, ao lado da educação, evidentemente, né? Ao lado da educação, esporte e cultura. Então era isso. Renato, obrigado. Prazer em revê-lo. Foi um prazer revê-lo. É isso. Bom, tá grande, então. Eu vi ele. Quantos anos você tinha? 17? Quando a gente se conheceu? 24. 24. Mas eu tava magrinho, você tava com 30. Eu tava com... Não, mas não é crescer de encorpar. Você tá mais velho. Né? Você tinha o rosto de menininho, você tinha o rosto de bem criança. Hoje eu sou pai, né? Sou o cara mais responsável, né?
Na época, eu tava de casamento marcado para 16, né? Acabei casando 17 quando eu saí do hospital. Então, muita coisa aconteceu na minha vida, né? Muitos capítulos importantes. A gente sempre fala, né? A gente tem a nossa história de superação, né? Mas eu acredito, assim, que a nossa história ela é muito mais rica após tudo isso que aconteceu, né? Tanto a minha, tanto do Renato, quanto a do senhor. De como a gente encarou e encara as dificuldades, as adversidades, né? Então é isso que eu, pelo menos, né, eu bato muito nessa tecla nas minhas palestras, né? As pessoas acham que já que o São Fomo vai chegar lá e vai falar do acidente. Não. Claro que o acidente ele faz parte da minha vida, mas é o muito pós-acidente. É como eu encarei, como eu me comportei perante as dificuldades, as oportunidades também, né? Como que eu abracei. Então é isso, né? Agora com 30 anos, mais maduro, né? Pai de família, pai do Joaquim com 2 anos e 4 meses, né? Então é isso. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2, Eu tenho o Henry e o Léo. Um de 9 anos e um de 1 ano e 10 meses. Eu conheci seu pai quando viajei. Simpatia do seu pai. Meu pai tá sempre pra cá, né? Agora, uma simpatia. Daqui uns dias ele vem com a minha mãe de novo pra cá, então eu até falo pra ele, até brinco, cara, tu tá me vendo muito mais agora do que quando eu tava lá perto de você. Tava viajando, né? Toda hora com o time, verdade, né? Verdade. Viajava toda hora. São pessoas maravilhosas, né? Meus pais são pessoas assim... A família é tudo, né? A gente, nesses momentos que a gente percebe, ainda valoriza mais a vida ainda, a família, né? Com certeza. A família, nesses momentos, ela é o eixo que nos garante ficar em pé de novo, né? Verdade, doutor. É isso. Suas redes sociais. Jackson Foman. Jackson sem o C. Só K. J-A-K-S-O-N F-O 2 L's M A e 2 N's no final. Então é tudo Instagram. Lá. Instagram, página do Facebook, YouTube. Tem meu site também, é www.jacksonfoma.com.br. Tem lá todas as informações das minhas músicas, das minhas palestras, enfim, das notícias. Dá pra assistir você cantando. Oi? Dá pra assistir você cantando. Dá pra assistir, sim. Tem clipe, Renato tem canta tudo. também ou não? Não, canto nada. Só a patroa em casa, né? Fala as redes sociais suas e fala da clínica também. Tá, as minhas redes sociais é Renato Leite 10, Renato Leite 10, numeral 10, e da clínica é H3 Clinic, @H3 Clinic. Siga-nos lá, gente, curtam os nossos vídeos, tá bom, galera? É isso aí. As minhas, todos sabem, Marcos da Costa, _ que é aquele traço embaixo, SP de São Paulo, para o Instagram. E YouTube e Face, Marcos da Costa Oficial. Gente, alegria vê-los, uma tristeza ter acabado, mas acabou o nosso tempo. Curtam MCast no YouTube. Continuamos aqui nessas conversas gostosas com a presença de vocês. Um abraço a todos. Abraço. Valeu.